A ADPF 1037 fez a sua primeira vítima e foi o concurso da FIEB, uma fundação do município de Barueri. É isso que a gente vai ver aqui e eu vou dizer o que eu achei de tudo que aconteceu nesse caso. Vamos lá. Vamos recapitular o que foi que o STF decidiu na ADPF 1037. Essa ADPF tratou da advocacia pública municipal, das procuradorias dos municípios. E o debate nessa ação foi o seguinte: primeiro, os municípios são obrigados a criar PGMs, ou seja, a criar procuradorias gerais. Segundo, caso o município crie uma PGM, essa PGM passa a ter exclusividade no desempenho das funções de advocacia pública naquele município. Foi isso que o STF decidiu na ADPF 1037. Então, olha só, a primeira coisa foi o seguinte: o STF definiu que os municípios não são obrigados a criar uma procuradoria própria. Então, em relação à sua advocacia pública, o município pode criar uma PGM, ele pode ter cargos espalhados pela administração municipal com atribuições de advogado, né, atribuições de procurador, de assessor jurídico. Então ele tem essas opções. Ele não é obrigado a criar uma procuradoria geral. Por quê? Porque a Constituição Federal não disciplina a advocacia pública no âmbito dos municípios. Disciplina só no âmbito dos estados e da União. Então, como a Constituição Federal não traz um modelo a ser seguido em âmbito municipal quanto à advocacia pública, os municípios têm liberdade para fazer como acharem melhor. Tem município que não quer ter procuradoria, então não cria. Agora, seja como for, o município não pode encher a administração municipal de cargos em comissão e prover esses cargos para desempenhar as funções de advogado, de procurador. Por quê? Porque isso seria uma burla à regra do concurso público. Tá? Lembrando que cargo em comissão, segundo a Constituição Federal e segundo o STF, eles se destinam a funções de quê? De chefia, direção e assessoramento, tá? Que não é o caso da grande maioria dos cargos de advocacia pública. Beleza? Bom, então o município, segundo o STF, não é obrigado a criar uma procuradoria municipal, uma PGM. Agora, se o município, no exercício da sua liberdade, né, da sua autonomia política, decide criar uma PGM, a partir daquele momento, essa PGM, essa procuradoria, passa a ter exclusividade no desempenho das funções de advocacia pública no âmbito daquele município. Ou seja, passa a ser aplicável no âmbito municipal o princípio da unicidade que é previsto para a advocacia pública estadual. Foi isso que o Supremo decidiu. Olha, os municípios são obrigados a criar PGMs? Não, mas se criarem, será aplicável a unicidade nos termos do artigo 132 da Constituição, que é o artigo que trata da advocacia pública estadual. Tá? Isso foi decidido, então, na ADPF 1037, recentemente, no dia 19 de agosto de 2024. Bom, então, essa decisão na ADPF 1037 mudou tudo em relação à advocacia pública municipal, porque até então a gente sabia que os municípios não eram obrigados a criar PGMs, só que o entendimento que era aplicável era o de que, independentemente de criar ou não a PGM, no âmbito municipal não se aplicaria a unicidade, porque a Constituição não manda, não fala nada sobre a advocacia pública municipal. Então, aqui na ADPF 1037, isso mudou, porque o STF passou a aplicar a unicidade em âmbito municipal, uma vez criada uma PGM, beleza? E aí o Supremo disse que a unicidade, nesse caso, seria aplicada no município nos mesmos termos em que ela é aplicada em âmbito estadual, inclusive com as suas exceções. Né? Quais são as exceções em âmbito estadual? O artigo 69 do ADCT, que permite a existência de carreiras de consultoria jurídica paralela à PGE, né, quando elas existiam antes da Constituição de 88, a possibilidade de os órgãos dotados de autonomia, como o Tribunal de Contas, Judiciário, Legislativo, terem as suas procuradorias próprias para defender as prerrogativas constitucionais desses órgãos em juízo e para realizar a sua consultoria jurídica interna, né, as questões internas mesmo do órgão.
Além disso, as pessoas jurídicas de direito privado da administração pública também ficam de fora do alcance da unicidade. Então, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações de direito privado, né, porque as de direito público têm natureza de autarquia. Né, então, essas entidades privadas da administração também ficam fora da unicidade. Tá? Então, foi isso que o STF decidiu na DPF 1037. Se um município cria uma PGM, passa a ser aplicável naquele município o princípio da unicidade, exatamente como ele é aplicado em âmbito estadual. E aí a gente precisa relembrar direitinho o que foi que o Gilmar Mendes, que foi o relator do caso, falou no voto dele. Vou jogar na tela para vocês. Vamos lá, tá bem aí? Olha só o voto do Gilmar Mendes. Que bacana. Ele falou o seguinte: pontuo desde logo que, uma vez criada a Procuradoria Municipal, esta deve submeter-se ao regramento constitucional pertinente, de modo que a ela se aplica igualmente o artigo 132 da Constituição Federal, ou seja, embora não seja obrigatória a sua criação, sendo instituída a Procuradoria Municipal, a observância do regramento constitucional da Advocacia Pública, e aí especificamente da Advocacia Pública Estadual, né, que ele remeteu ao artigo 132, mostra-se imperativa, notadamente a unicidade institucional, que é a exclusividade. Né? E aí, seguindo, ele falou o seguinte: com efeito, este tribunal tem reiteradamente afirmado que o princípio da unicidade de representação dos Estados, esculpido no artigo 132 da Constituição, encontra exceção apenas quanto aos cargos ou carreiras já existentes quando da promulgação da Constituição Federal, que é o artigo 69 do ADCT, ou para a defesa de órgãos com autonomia institucional que possam ter interesse diverso do Poder Executivo. E aqui ele só esqueceu de mencionar outras exceções que são reconhecidas pelo STF, que é o caso das pessoas privadas da administração, né? E também tem um caso, eu acabei nem mencionando, agora há pouco, o caso das universidades públicas, né? Em âmbito estadual, as universidades públicas também podem ter procuradoria própria, esse é o entendimento atual do Supremo. Tá? Teve idas e vindas em relação a isso, mas o Supremo, por conta da autonomia universitária, permite que as universidades tenham procuradoria própria. Bom, então vocês já lembraram aqui o que foi que o STF decidiu na DPF 1037. Depois que essa DPF foi julgada, um monte de questionamento surgiu, especialmente de quem tem interesse em concursos de advocacia pública municipal e de quem já ocupa algum cargo de procurador, de advogado no âmbito de alguma entidade de algum município. Né? É muito comum que tenha cargos próprios de procurador, por exemplo, em autarquias previdenciárias municipais. E aí vários questionamentos surgiram. Nossa, o que vai acontecer agora com esses cargos e por aí vai? Bom, eu respondi que quem já está no cargo tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? É bem provável que se aplique a esses cargos o regime do artigo 69 do ADCT. Eventualmente, esses cargos podem ser transformados em cargo de procurador integrante da PGM, porque a transformação de cargos é admitida pelo STF quando há uma equivalência de atribuições e de remuneração, o que provavelmente seria o caso. Mas a grande questão é, e os concursos futuros? Será que os municípios agora vão parar de fazer concursos para diferentes entidades e órgãos da administração municipal quando ele tiver uma procuradoria própria? Essa foi a grande questão. E aqui a gente já tem a primeira vítima, que foi o concurso da FIEB. A FIEB é uma fundação de direito público do município de Barueri, em São Paulo, que atua no âmbito da educação. Veja, não é uma instituição de ensino superior, é uma fundação de direito público que atua fomentando a educação. Eu não sei, para ser sincero, exatamente tudo que a FIEB faz, mas ela atua no âmbito da educação e não é uma instituição de ensino de nível superior. Tá? Enfim, o que aconteceu? A FIEB realizou um concurso, tá? Realizou um concurso em 2024, certo? E esse concurso já estava, inclusive, homologado, já estava com resultado homologado. Estava faltando só nomear.
E aí o Ministério Público de São Paulo, sabendo da decisão do Supremo na ADPF 1037, notificou a FIEB, falando, olha, houve uma decisão na ADPF 1037, o município de Barueri possui uma PGM, e você realizou, FIEB, um concurso para advogado barra procurador. Então você deve suspender o concurso e, se ele já tiver sido homologado, deve suspender as nomeações. E foi exatamente isso que aconteceu. Saiu a suspensão das nomeações nesse concurso, tá? E a gente tem aqui o comunicado que foi emitido pela FIEB para um instituto que estava organizando o concurso, que era o IMAIS, acho que é Instituto Mais o nome. Então, olha só, vamos ver aqui o que foi falado nessa comunicação. Vamos ver então o teor da comunicação da FIEB depois de ter sido notificada pelo Ministério Público de São Paulo. Olha só, vamos ver aqui. A gente tem aqui, esse aqui é o print do comunicado, tá? Foi um ofício, né, ofício 290 de 2024, endereçado ao Instituto MAS, que foi a banca organizadora referente ao concurso FIEB 2/24. Veja só, esse comunicado foi expedido no dia 3 de outubro de 2024, tá certo? 2 dias atrás, né? Eu estou gravando este vídeo no dia 5 de outubro e o comunicado foi no dia 3 de outubro. E olha o que a FIEB falou aqui. Notificamos o IMAIS, que é o Instituto Mais, sobre a suspensão do concurso público para o cargo de advogado da FIEB. Tal providência se faz necessária em razão do recebimento do ofício da 8ª Procuradoria de Justiça, esse B deve ser Barueri, né? Promotoria de Justiça de Barueri, o ofício 325/2024, ok, Promotoria de Justiça de Barueri, que notificou a FIEB nos seguintes termos. E aqui vem o que o MP de São Paulo falou para a FIEB. Ele falou o seguinte: na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, encaminho em anexo cópia de folhas 67 e 69 do expediente em epígrafe e solicito que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre a constitucionalidade do cargo de advogado barra procurador da FIEB, à luz da DPF 1037 do STF. Recomendo a suspensão do concurso público 2/24 ou, caso encerrado, suspenda nomeações especificamente com relação ao cargo de advogado barra procurador, porque, salvo o melhor juízo, inconstitucional nos termos da ADPF 1037 do STF, posto que o município de Barueri possui uma procuradoria municipal, a qual compete o assessoramento jurídico e defesa judicial e extrajudicial dos órgãos da administração direta e indireta. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente. E aqui tem o nome do promotor de justiça, né? O Estevão Luiz Lemos Jorge. E aí, a FIEB, né, depois de informar ao IMAIS o teor da notificação que recebeu do MP, decidiu o seguinte: para resguardar a FIEB de eventual arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi uma forma engraçada de falar aí, né? Mas para resguardar a FIEB de eventual ADPF e da possível declaração de nulidade da contratação de advogados, considerando que o município de Barueri possui carreira de procurador municipal regularmente constituída, informamos que acataremos a recomendação do Ministério Público e suspenderemos as nomeações dos aprovados no concurso público 2/24 para o cargo de advogado da FIEB. E aqui é o superintendente da FIEB, né? O Luiz Antônio Ribeiro. Luiz Antônio Ribeiro. Beleza? Então, pessoal, o que aconteceu aí foi que a FIEB, notificada pelo MP sobre a decisão do Supremo na DPF 1037, falou o seguinte: olha, realmente existe aqui uma PGM em Barueri, então, para resguardar a alegação de qualquer invalidade em todo esse procedimento, na nomeação do pessoal que foi aprovado, vou suspender o concurso, vou suspender as nomeações. O que é que eu acho disso tudo? Eu acho que andou bem, tá? Agiu corretamente o MP de São Paulo e a FIEB ao suspender as nomeações. Por quê? Porque a FIEB é uma fundação de direito público. Está lá prevista na lei que instituiu a FIEB, que é uma lei da década de 90. Então a FIEB tem natureza autárquica, de modo que ela não está excluída da aplicação da unicidade. Tá? Ela é uma natureza, ela é uma entidade de natureza autárquica e não é uma universidade. Tá? Então, agiu bem o MP,
parabéns. Agiu bem a FIEB, parabéns também. Sei que quem fez o concurso deve estar frustrado agora, mas realmente a nomeação para esse cargo acabaria contrariando o que foi decidido na ADPF 1037 e poderia trazer muitos questionamentos depois, né? Bom, então é isso, galera. A gente tem aí a decisão do Supremo já repercutindo nos concursos de advocacia pública municipal e na realidade das PGMs. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que se interessa muito por esses concursos de advocacia pública municipal. Então, provavelmente, o que a gente vai ter aí em muitos municípios é a realização de mais concursos para a PGM, em vez de mais concursos para eventuais cargos que existam espalhados na administração municipal. Claro que quando o município tiver uma PGM criada, né? Então, galera, é isso. Espero que tenham curtido esse vídeo, que tenham ficado por dentro. Se alguém souber de mais alguma notícia de concurso suspenso por conta da DPF 1037, comenta aqui, fala pra gente, eu faço vídeo comentando o caso também, tá? Quanto mais notícias a gente receber, melhor. Esse vídeo aqui, inclusive, eu estou gravando porque um inscrito aqui do nosso canal comentou em um vídeo falando da suspensão do concurso. A gente foi puxar a notícia, viu o que tinha acontecido e falei, pô, bacana, é um vídeo bom para o nosso canal, a galera vai querer saber. Então é isso, obrigado a todos pela audiência de sempre. Não esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações clicando no sininho para saber quando a gente posta conteúdo novo, beleza? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.